abençoado, maravilhoso. Aleluia. Bom dia a todos, irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Estamos muito felizes aí por tudo aquilo que aconteceu ontem, né? Tivemos um dia mega especial aqui com as nossas crianças, né? Um recorde aí desse evento. Amém. Foram aproximadamente 28 crianças, pelo menos era a última contagem que eu tinha. Não sei se chegou mais alguma aí depois. Mas eu creio que uma marca foi colocada no coração dessas crianças. Amém, irmãos? E eu louvo pela vida da liderança, através do Luan, da Raíbia, mas também de todos aqueles que têm servido no departamento infantil e todos aqueles que nem têm servido no departamento infantil, mas entenderam que não é um evento do DI, é um evento da nossa igreja. E estiveram aqui servindo de todo o coração, com toda alegria. Eu tenho certeza, irmãos, que nada pode pagar aquilo que foi feito na manhã de ontem, né? Na tarde de ontem, melhor dizendo. Tudo aquilo que o Senhor trouxe, marcando essas crianças, e eu creio que nós veremos os frutos disso. Amém? Não só naqueles que estão conosco, mas aqueles que talvez nunca mais possam vir aqui, mas tiveram suas vidas tocadas pelo Espírito. Amém? E vão desejar, eu vou começar a chegar lá, mamãe, papai, eu quero ir na igreja, me leva para a igreja. Amém? E eu creio em salvação chegando a famílias, a casas, por conta de uma semente que foi plantada no coraçãozinho delas. Amém? Então, muito obrigado a todos aqueles que vieram aqui, contribuíram com o seu tempo, todos aqueles que talvez não puderam estar aqui ou não havia realmente mais necessidade, mas contribuíram financeiramente, deram suporte para que todo o evento pudesse acontecer. Amém? Então somos muito gratos a vocês pela disponibilidade, pela inteireza de coração em servir ao Senhor, servindo às nossas crianças. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de iniciar a ministração, eu quero só reforçar algo que eu tenho no coração para fazer isso nas próximas programações. Eu queria que vocês tivessem muito cuidado com todo o ambiente que nós estamos expostos. Amém? Eu sei que muitas vezes a gente está ali cansado, com sono, e é algo que a gente precisa até identificar se o fato disso ser uma rotina, se a gente não precisa se preparar melhor para esse tempo. Dormir melhor, descansar mais. Mas, acima de tudo, irmãos, eu creio que existe algo espiritual para te roubar a palavra. E mais do que te roubar, também atrapalhar o próximo. Amém? E o que eu queria te pedir? Para que, se você tiver com muito sono, você pode ir lá, fica ali um tempinho em pé, toma um café, problema nenhum. Mas, por favor, não fique lá, se você não está mais com sono. Lá atrás é o espaço de trabalho da diaconia da igreja. Não é para a gente fazer um paredão de pessoas ali atrás, e muitas vezes até com pessoas conversando, o que para mim é inaceitável. Você está diante de um culto, uma palavra sendo ministrada, a unção de Deus fluindo nesse lugar, e a gente distraído conversando nos assuntos aleatórios. Ah, mas é uma coisa muito importante. Irmãos, nada é mais importante do que esse momento. Tudo pode ficar para depois. Ah, mas tem alguém para ver. Tem lá a diaconia, tem lá, hoje está o Renan, está a Rose, e de vez em quando são pessoas diferentes que estão ali. E eles estão ali para ver e resolver essas questões. Amém? Então, por favor, está com sono? Vai lá, toma um café, volta para o seu lugar, quietinho. Acabou o culto. Ah, está na hora do ofertório, pastor, não tem problema. Irmãos, se você não entende que o ofertório também faz parte do culto, você está entendendo errado. É a hora que nós cultuamos com os nossos recursos, com as nossas riquezas que o Senhor tem confiado a nós. Então, nós precisamos ter essa consciência de culto. Amém? E eu quero pedir isso a vocês, para que a gente não mantenha esse mau hábito, que infelizmente eu vejo que é algo constante em muitos lugares aqui, não só na nossa igreja, mas em outras igrejas, onde as pessoas ficam todas lá atrás e às vezes você está pregando para as cadeiras aqui na frente. Né? E um dia, como eu falei na outra quinta, você vai estar ministrando aqui, você vai ver a diferença que é, quando está todo mundo concentrado, olhando para você, amém? E atento àquilo que está sendo ministrado. Então, tenha temor mesmo com esse ambiente, com essa atmosfera, amém? Posso contar contigo? Amém? Glória a Deus.
Para essa manhã, irmãos, tão especial, hoje é o dia das crianças, né? Hoje é o dia, oficialmente, é o dia das crianças, e é o dia que, por exemplo, né, a gente fez uma excelente escolha, mas talvez a data não foi muito ideal, que foi o meu casamento, a gente marcou exatamente nesse dia. Então a gente compete com todas as crianças em todos os shoppings e restaurantes. Então a gente já há alguns anos abriu mão da data, falou, Senhor, não tem como, então a gente aproveita esse dia para servir mesmo ao Senhor, para fazer tudo aquilo que o Senhor tem no coração para fazer. E comemoramos outro dia. Mas há 16 anos atrás eu estava casando com a minha digníssima esposa. Amém? E sou muito grato por esse dia. Esse dia foi um dia marcante da minha vida. E, irmãos, é importante demais celebrar esse tempo. Amém? Então, sempre que chegar a sua data de casamento, que celebre com seu cônjuge e viva esse dia. Amém? Intensamente. A gente vai fazer isso numa outra data que a gente não tenha tanta concorrência, né? A gente, no início, irmãos, era triste. A gente saía, ficava em fila. E é uma confusão. Falei, cara, a gente está errado. Né? Todo o Brasil está comemorando e a gente foi se meter no dia deles. Né? Amém? E eu tenho algo no meu coração para essa manhã, irmãos. Eu quero que você abra comigo, por favor, para a gente começar lá em Romanos, no capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. A partir do 18. Acho que você já conhece bastante esse texto e eu quero trazer algo dele para nós nessa manhã. Diz assim, a partir do 18, Abraão esperando contra a esperança. Meus irmãos, essa frase mexe muito comigo. Não sei se eu acho muito louco, né? Você parar pensando, esperando contra a esperança. É você estar se colocando numa condição que a lógica não faz sentido. É você se opor àquilo que é o natural. Esperar contra a esperança. E aí continua, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E eu quero destacar esse versículo, que é algo que foi despertado no meu coração para esse tempo, que é o versículo 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Eu quero pegar esse contexto, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Como estão as suas convicções? Como estão as nossas convicções? Eu não sei se você já ouviu essa expressão, quando alguém fala assim, fulano é uma pessoa de fortes convicções. Já ouviu essa expressão? Alguém se retratando uma outra pessoa? E eu quero trazer isso para nós nessa manhã. Como estamos, no que nós estamos crendo? E em que nível estão essas convicções que nós temos? Como nós lemos aqui, irmãos, Abraão, ele estava plenamente convicto. E assim, não é somente um crer, acreditar, é estar plenamente convicto, ou seja, você está tomado de convicção. E muitos de nós, irmãos, eu creio aqui que, não sei se todos nós aqui, mas eu creio que todos, senão a gente vai resolver isso, pode resolver isso hoje, mas eu creio que todos nós aqui já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, amém? Então você tem essa convicção. Eu posso chegar para você e falar assim, mas não é bem assim não. Talvez não seja tão salvo assim não. Olha, veja bem, você confessou assim, assim, assim. Mas o que te faz ter a certeza, irmãos, de que você é salvo? É o fato de você estar plenamente convicto. Você tem um testemunho no teu interior. Alguém pode falar o que for do lado de fora, mas algo dentro de você testemunha que você é filho de Deus, que você agora é salvo, que você agora pertence a alguém, e esse é o nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Então essa convicção, ela vai muito além de um entendimento,
de entender que 2 mais 2 é igual a 4, de entender questões básicas da sociedade, questões básicas de ciências, de matemática, seja lá o que for. É uma convicção que ela é muito mais poderosa do que simplesmente uma ideia. Irmãos, a fé, ela tem essa característica, é algo que vem de uma ideia, de um entendimento na sua mente e desce para o seu coração. Isso se torna uma convicção. Irmãos, Abraão, imagina, a gente, como eu sempre falo, a gente romantiza muitas vezes as coisas e não tem ideia do impacto que aquilo todo o contexto diz. Abraão estava crendo contra a esperança. Ele já tinha uma idade avançada, Sara estéril, ele já tinha perdido o costume, Sara já tinha perdido o costume, ou seja, naturalmente falando, era impossível acontecer o que aconteceu. Mas, mesmo assim, Abraão estava plenamente convicto. Ele sabia quem Deus era, ele tinha convicção de quem Deus era. Não era só uma ideia. A gente costuma falar muito sobre fé e assentimento mental. A ciência entende o que é assentimento mental, por exemplo. É quando você tem uma ideia firme na sua cabeça, mesmo que você não tenha a prova prática, mesmo que você não experimente daquilo. E muitas vezes, irmãos, em algumas áreas da nossa vida, nós estamos tendo um assentimento mental. Nós acreditamos que Deus faz. Nós vemos até exemplos em outras pessoas, mas ainda nós não acreditamos que Deus é capaz de fazer na minha vida, na sua vida. E isso, irmãos, tem a ver com o quê? Com uma consciência, de uma mentalidade, mas não tem a ver com fé. Porque fé é o que, irmãos? É certeza. É convicção plena. É você chegar, irmãos, e independente do que está acontecendo, você está ali, firme, inabalável. Porque não é o que você diz, não é o que você está vendo, é o que você crê. Então, irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós precisamos identificar áreas que ainda não há convicção. Que ainda não há certeza absoluta. Para que a gente possa o quê? Corrigir isso. E eu quero pegar exemplos com você. Por exemplo, quando nós olhamos para, às vezes, as nossas questões financeiras. E aí você tem uma conta para pagar. Se você está plenamente convicto de que o Senhor é aquele que vai te suprir, irmãos, você vai descansar. Você vai confiar nele. E, Senhor, eu estou aqui para te ouvir as suas instruções, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer no meu respeito, e eu vou confiar plenamente. Se surgiu, irmãos, algum diagnóstico ruim sobre a sua vida ou sobre algum familiar seu, você tem que olhar, primeiramente, irmãos, para si e ver, Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio que isso aqui não faz parte do meu corpo. Isso aqui não pode ficar onde está. Isso aqui não pode permanecer. Por quê? Porque eu sou sarado. Não porque eu fiz algo, mas porque o Senhor, em Cristo Jesus, fez algo por mim. Entende, irmãos? Convicção. E às vezes, irmãos, como eu costumo falar, a gente não treina isso. A gente não se desenvolve nisso. E um belo dia, irmão, chega algumas coisas com um nome diferente, um nome mais pesado, isso mexe com a gente. Quantas pessoas, irmãos, às vezes, elas até conseguiriam reagir, mudar, serem curadas e mudarem seu diagnóstico, mas porque ouviu um nome, câncer. Na hora, vou morrer. Já era. E aí começa a abraçar aquilo. Meu câncer, meu problema, minha leucemia. E eu não estou desmerecendo nada aqui, amém, irmãos? Eu só estou dizendo porque a gente precisa tomar cuidado, irmãos, para que a gente não possa ser pego em situações onde o Senhor já nos deu a vitória. E a gente está sofrendo, irmãos, passando perrengue, dificuldades, quando na verdade o Senhor já nos garantiu a certeza da vitória, só que a gente ainda não tem aquela convicção.
Lá no Rio a gente usava muito uma expressão, eu não sei se vocês usam aqui, quando alguém chegava e tinha uma ideia, e aí vamos supor, o Douglas tem um pensamento, e aí chega a Juliana a falar algo para o Douglas diferente do pensamento dele. Aí o Douglas, realmente, tem razão. Aí chega a Ana a falar outra coisa para o Douglas, olhando por esse lado, a gente chama essas pessoas de cabeça fraca. Você já ouviu essa expressão? Amém? Cabeça fraca. O que é cabeça fraca? Nunca tem uma certeza de nada. Não tem convicção de nada. Qualquer ideia é válida. Existia um grupo chamado de sofistas. E eu me lembro, irmãos, quando eu estudei isso na faculdade, e eu vou confessar a vocês, eu achava assim, cara, esses caras são demais. Sofistas. Por quê, irmãos? Eles chegavam e eles entravam num ambiente onde estava sendo falado que aborto é legal. Eles entravam e falavam assim, está todo mundo falando que aborto é legal? Então eu vou vir aqui e vou falar que eu sou contra o aborto. E eles vinham e ensinavam todo mundo, uau, realmente precisamos ser contra o aborto. Passava uma semana, eles iam lá de novo. Na verdade, o aborto é legal. Ou seja, a habilidade deles estava no convencimento através das palavras, da oratória. E eu achava aquilo máximo. Falei, uau, que legal, né? Você ter essa habilidade e tudo mais. Mas, irmãos, isso tem feito com que pessoas fiquem assim, perdidas. Porque não há convicção. Nem eles mesmos sabem do que acreditam. Por quê? O que importa é o poder do convencimento. Então, a questão, irmãos, não é a gente estar convencido de algo, no sentido de entender que funciona, mas a gente acreditar plenamente, estar plenamente convicto. É alguém chegar para você e falar assim, olha, você está passando essa dificuldade financeira? Nem precisa falar comigo. Eu creio no meu Deus. Eu sei que Ele é capaz. Você está com essa doença? Olha, conheço fulano de tal, foi 3 meses. Esquece. Na minha vida, não. Porque eu sei o Deus que eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pedindo ou pensando, que dirá aquilo que Ele já estabeleceu na palavra dEle. Esquece. O quê? Não, mas você está ali declarando, confessando a palavra a respeito de coisas para a sua vida, para a sua família. Ei, esquece. Isso não vai funcionar, não, esquece você. Porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Pai. Entende, irmãos? Falta em muitos de nós, e muitas vezes a gente acredita em algumas coisas em determinadas áreas, em outras não. Mas falta convicção. É você estar crendo independente de. Esse mesmo texto que eu li, na versão A Mensagem, eu quero que você só acompanhe, diz assim, não havia esperança, mas Abraão creu. Olha isso, irmãos. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver, não com base no que sabia que era incapaz de fazer. Vou repetir, decidido a viver, não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou, você terá uma grande família, Abraão. No 19, Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo que Ele cumpriria o que tinha dito. E por isso se diz, Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Na continuidade do texto, eu quero só terminar essa parte na versão A Mensagem também. Diz assim, mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando, de igual modo, não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus. Amém, irmãos? Que texto poderoso. É você olhar, irmãos, quando
eu li essa parte que ele fala: Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Quantas vezes nós temos alguma situação e a gente pensa, sem chance, isso aqui eu não vou ter como resolver. Situações que a gente olha, a gente às vezes está focando na nossa incapacidade de resolver. E nessa manhã, irmãos, Deus está falando para nós, tire os olhos da sua incapacidade. Coloque os olhos em mim. Não é o seu braço, não é a sua força, não é no quanto você é capaz, mas é o quanto você crê que vai ser a diferença. Irmãos, eu por mim mesmo, irmãos, não posso muita coisa. Mas a palavra crida e declarada por mim, experimentada por mim, pode muitas coisas. Porque ela é respaldada por um Deus todo-poderoso, irmãos. Então, quando nós olhamos a Bíblia, irmãos, não é só uma história. Não é só um conto para explicar o que houve e o que aconteceu no passado. É algo vivo e real para que nós utilizemos como exemplo daqueles que experimentaram dessa palavra e para que nós possamos viver das promessas que eles também viveram. Amém, irmãos? Então, há promessas, há benefícios preparados para cada um de nós, irmãos, que foram destinados para nós. E nós precisamos corresponder a isso, irmãos. Sair de uma apatia onde a gente fica como um passageiro, como passivos, dentro de um contexto. Olhando para as circunstâncias, irmãos, e os problemas aumentando, as circunstâncias aumentando, e a gente, é porque é assim mesmo, o mundo está desse jeito. Não, irmãos. Diga não, reaja, se posicione em fé. Creia contra a esperança. Se posicione e fale assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu provei dele. Não foi alguém que me disse. Eu provei. Então, quando eu olho, irmãos, a dificuldade, escuta, irmãos, todos nós estamos passivos a sofrer dificuldades, a pressões. Isso é normal, faz parte da vida. Não ter dificuldade não é o sinal que está tudo certo, irmãos. A questão com a nossa fé não está em não ter dificuldades. A questão com a nossa fé está onde, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, você está firme na palavra. É esse o sintoma da sua fé no lugar certo. É quando você olha para si mesmo e se vê numa condição difícil, mas você está em paz. Em paz, irmãos. Eu já contei esse testemunho aqui para vocês, irmãos, isso marcou minha vida de uma maneira tremenda. Quando nós casamos, irmãos, e logo no nosso início de casamento, muitas coisas aconteceram. Pressões vieram, irmãos, de um nível que eu nunca vivi depois, graças a Deus. Dificuldades. Irmãos, eu estava tendo um ataque nervoso quase. Porque para mim aquilo ali era novo e eu não queria experimentar daquilo. E eu via as dívidas se acumulando, problemas acontecendo, pressões, e eu nervoso. Até um dia que eu sentei no sofá, irmãos, eu tenho essa imagem na minha cabeça, como se eu estivesse fora do meu corpo, eu olhando para mim sentado. E todas as vezes que eu tenho algum tipo de pressão, algum tipo de dificuldade, eu lembro dessa cena. Eu me condiciono a lembrar dessa cena. Onde eu estava ali sozinho, irmãos, e eu falava, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei mais para onde recorrer. Me ajuda, eu preciso do teu socorro. E eu só vi isso, irmãos. Confia em mim e descansa. Confia e descansa. Irmãos, eu estava assim, eu trabalhava, e o telefone tocava, eu ficava assim, no meu trabalho, trêmulo de nervoso. E eu falei, amém. E eu comecei, irmãos, não é fácil. Começar nunca é fácil. Você vai precisar romper mesmo. Vai precisar de esforço mesmo. Vai precisar de, sabe, irmão, disposição.
E ali eu falei, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, então agora é contigo. Não precisava chegar nesse ponto, mas cheguei. Então agora, Senhor, eu preciso. E eu comecei, irmãos, a descansar. E descansar, irmãos, pode parecer e soar para muitos irresponsabilidade. Mas de fato, irmãos, é irresponsável mesmo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você lança sobre ele, você já não tem mais a responsabilidade. Está com ele. Então, descansar é irresponsável. Por quê? Demonstra que você já não tem mais aquilo no teu controle. Está no controle dele, irmãos. E ele fala, lança sobre mim, lança mesmo. Mas, lança e descansa. Então, irmãos, vai soar irresponsável. E é para soar mesmo. Por quê? Porque você não é mais responsável por resolver isso. Está na mão dele. Então, descansa, irmãos. Como é que você descansa? Trazendo memória à palavra, irmãos. Senhor, obrigado porque o Senhor é aquele que me supre, o Senhor é aquele que me sara, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que muda as circunstâncias. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz isso, a Tua palavra confirma aquilo, porque a Tua palavra me estabelece essa verdade. Irmãos, é isso que vai nos fortalecer nesse tempo. Não é meditando no problema, não é ficando pensando em formas de resolver a questão. Ei, o resolver de Deus, a tua parte é crer. Eu não sou médico, irmãos, a minha preocupação não vai resolver o meu estado de saúde. Pelo contrário, ela só vai piorar. O meu nível de preocupação, o meu nível de meditação no problema não vai resolver a cura. Não vai, irmãos. Agora, você e eu precisamos dar um basta na nossa mente, nas sugestões que o diabo tem lançado na sua mente, nas sugestões que o diabo tem lançado na minha mente. Quando chega, você vai morrer, não vai dar certo, não vai conseguir, esse negócio não prospera, você chega, não. Se posiciona, irmãos, imediatamente. Imediatamente. Como nós lemos aqui, eu citei para você, quando Abraão fala, não ficou pensando em sua incapacidade, irmãos. Pare de pensar na sua incapacidade. O próprio Abraão, ele ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Persistente. O que é persistente, irmãos? Não resolveu, continua crendo. Não resolveu, continua crendo. Não resolveu, continua crendo. Não resolveu, continua crendo, até que manifeste na sua vida. Irmãos, recentemente eu ministrei e falei sobre dar pequenos passos e falei sobre a questão de uma dor de cabeça, irmãos. Falei aqui no domingo, se eu não me engano. E, irmãos, eu cheguei em casa, uma dor de cabeça absurda. Dor de cabeça absurda. Na hora veio o pensamento. E aí, crente, né? Mostra agora. E o primeiro pensamento foi assim, eu acho que tem Advil lá no armário. Aí eu falei, não, eu não vou tomar. Irmãos, e fiquei ali. Mas sabe o que aconteceu? Eu fiquei quieto. Eu só deixei passar. E nada de passar. Eu falei, calma aí, está errado. Eu preciso me posicionar. Irmãos, eu não estou falando isso aqui, eu estou falando isso aqui para você entender como funciona. Não é só ter o pensamento, não é só ter o assentimento mental, é você estabelecer uma ordem, é você estabelecer a convicção que está dentro de você, botar voz nisso. E eu falei, Senhor, eu repreendo essa dor de cabeça agora, em nome de Jesus. Irmãos, assim, eu me distraí, passou a dor completamente. E eu falei, meu Deus, como eu fui trouxa, fiquei esse tempo todo com dor aqui, distraído. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem dado voz para todo mundo. E eu entendo, irmãos, e olha, eu utilizo muitos medicamentos também. Eu não sou contra o medicamento. Mas eu quero te ensinar, irmãos, eu quero te estimular, na verdade, a ousar a crer.
Sabe por quê? Porque se você não derrubar, irmãos, um murinho de 30 centímetros, quando tiver uma muralha de 3, 4 metros, você vai se atemorizar e não vai sair do lugar. Agora, quando você começa ali pelo murinho, pá, chuta, aumentou um pouquinho, você, pá. Quando vier a muralha, você fala assim, ó, só aumentou o problema, mas eu estou aqui ainda. Por quê? O Deus que me livrou no murinho, no muro desse tamanho, vai me livrar dessa muralha também. Porque experiência, irmãos, e o apóstolo Paulo fala sobre isso na continuidade dessa carta. Olha lá em Romanos, no capítulo 5. O pastor Zenilton até leu esse texto aqui no domingo. Capítulo 5, verso 1. Diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estávamos em guerra, mas através da justificação em Cristo Jesus, hoje nós temos paz. Por quê, irmãos? Porque não há comunhão entre trevas e o Senhor. Ele é santo, irmãos, e a santidade dele não comunga com trevas. Amém? Então nós temos paz com Ele, através de Cristo Jesus, na justificação que nós fomos alvo. Amém? E ele continua, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, ou seja, Jesus Cristo, pela fé nós tivemos acesso a esta graça que estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aqui está um problema, irmãos. Porque o crente ainda não aprendeu a chave disso aqui. Vem a tribulação, a gente fica, meu Deus, para onde vamos? E agora? O que vai acontecer? E tudo mais. E a palavra diz, nós devemos nos gloriar, irmãos. Tiago fala sobre a alegria nas provações. Irmãos, há um ambiente de crescimento nas tribulações. Não é Deus que promove o problema, não é Deus que fica tentando a gente, mas, irmãos, quando um problema vem, é onde nós nos fortalecemos. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já, eu quero que você seja sincero, quem aqui já passou, ou está passando, mas quem aqui já passou por algum tipo de problema com enfermidade? Levanta a mão. Amém. Problema com financeiro? Amém. Praticamente toda igreja. Amém? Olha só que coisa maravilhosa. Você está vendo como é comum? Às vezes a gente pensa assim, não, só eu, que vergonha. Não, irmão, está todo mundo no mesmo barco. Amém? Ponto. Equilibrando, nivelando todo mundo. Então, irmãos, todos nós, e eu posso te garantir isso, mesmo sem conhecer a sua história plenamente, mas eu tenho certeza que você saiu muito mais fortalecido hoje da circunstância que você viveu. Porque foi assim comigo. Eu vivi uma situação onde eu olhava e não via saída. Eu falei, Senhor, eu preciso de escape, eu preciso de solução aqui. E a solução chegou. Isso fez o que conosco? Gerou o que, irmãos? Confiança em Deus. De repente, primeiramente, foi uma conta de R$100. Eu me lembro quando eu era bem novo, irmãos, eu ganhava dinheiros aleatórios, assim, eu nunca tive mesada. Então, às vezes, meu avô chegava lá e me dava uns R$20, e na época era dinheiro à beça, né? Botava R$20, eu me lembro até hoje, irmãos, eu dormindo, eu acordava tipo 6 horas, umas 6 horas para ir para a escola, e eu estudava de 7 da manhã às 7 da noite. E a escola dava lá um lanchinho, tinha almoço e tal, e beleza, isso no ensino médio, dava lá um biscoito lá, um suquinho, e tinha um almoço lá no bandejão. E eu ficava lá de 7 da manhã às 7 da noite, estudando. Mas, irmãos, tinha uma cantina lá, né? Como todo lugar tinha, né? E aí eu ficava pensando, meu Deus, aquele joelho, que é o bauruzinho daqui. Ai, meus irmãos, aquele joelho e tal. E a gente já se reunia, às vezes a gente juntava, às vezes um tinha 10, outro tinha 5, a gente juntava todo mundo, comprava, quando não dava para comprar um joelho, a gente comprava um fofura. Quem conhece fofura? Aquele fofura de cebola, de churrasco. Era isso aí, a gente abria ele, jogava ketchup, maionese. Olha só que coisa boa, saudável. Graças a Deus que Michela está lá para trás, não vai nem ouvir isso aqui. E para fechar, irmãos, um que a gente chamava de Coca-Cola, nada, que Coca-Cola. Coca-Cola era outro patamar, né? Era convenção, Dolly, era essa galera aí. Era o que dava, irmãos. E a gente jogava lá e pai, cara, que alegria era aquilo. Mas era esse dinheirinho que meu avô me dava que salvava. Então, às vezes, eu estava ali dormindo, irmão, já meio naquela coisa assim, pô, já no despertador soneca, sabe?
5 minutinhos, estava ali, daqui a pouco ele entrava quietinho, ele vinha, só pegava a mão assim, pegava a minha carteira, ficava uma mesa de cabeceira aqui do meu lado, ele vinha, pegava, aí ele botava um dinheiro assim, botava a carteira de volta, né? E aí, glória, Pai, obrigado. Mas, irmãos, mesmo naquelas circunstâncias, eu pegava e falava assim, não, calma aí, eu não gastava, eu separava meu dízimo. Eu entendia, mesmo não tendo um salário, todo o dinheiro que chegava na minha mão, eu dava meu dízimo. E, graças a Deus, nunca faltou, por conta do princípio. Então, eu separava, eu falei, bom, tenho R$18 aqui agora, beleza. Aí eu falei, gente, hoje é por minha conta, vou pagar aqui que era barato, era coisa de R$6, R$7, você fazer esse lanche todo que eu falei aqui. Hoje é por minha conta e tal. E aí eu me lembrava, irmãos, das pequenas experiências, quando eu queria comprar algo, e eu pensava, Deus, eu quero tanto comprar isso aqui, uma camisa, alguma roupa e tal, e chegava o dinheiro, chegava o recurso. Então foram o quê? Pequenas experiências, irmãos. Foram o quê? Gerando consistência, confiança na minha fé. Obviamente, quando eu casei, o passo foi muito pior, de uma fé muito maior que eu precisava ter. Né? E aquilo ali mexeu comigo. Mas, irmãos, desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Então, quando você olhar uma situação, uma tribulação na sua vida, irmãos, não atribua a Deus, mas também não fique disperso. Aproveita, irmãos, a forma, aprenda a maneira como Deus está agindo com você. Às vezes a gente quer colocar uma receita de bolo. Não, eu fiquei de joelho, dei 3 pulinhos e Deus mandou a provisão. Mas muitas vezes, irmãos, Deus vai falar com você de uma maneira diferente do que falou comigo. Deus falou dessa forma, irmãos, comigo. Mas eu conheço outras pessoas que a pessoa fez uma outra coisa. Porque a questão não está no processo em si. A questão está na fé. Então, quando você se posiciona em fé, irmãos, independente se o processo seja um pouco diferente do seu irmão, ou que você viu na Bíblia, ou que você ouviu de alguém, o resultado é o que importa. Então, talvez você vai ouvir uma voz audível, talvez você vai ter uma impressão no teu coração, talvez alguém vai chegar e vai se mover para te socorrer, talvez do nada vai aparecer um aumento para você no seu trabalho, talvez do nada, irmão, você vai receber uma palavra de alguém vai te encontrar na rua, vai orar por você e falar assim, olha, hoje morreu esse problema na sua vida. N formas, irmãos, N maneiras. Deus já me assistiu de N maneiras, já me assistiu com pessoas falando algo, já me assistiu Ele falando algo, já me assistiu com impressões no meu coração. O que importa é nós sermos guiados pelo Espírito. Irmãos, e eu já falei isso também aqui para vocês, se tem uma matéria que mexeu e mudou a minha vida no Rema, foi como ser guiado pelo Espírito Santo. Como isso mudou a minha vida, irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu dei passos de fé e eu percebia no meu coração, vai. Quantas vezes eu estava diante de dar um passo e eu percebia no meu coração, não vai. E quantas vezes eu me livrei de problemaços por conta disso. Então, quando você tem convicção de quem é o seu Deus, de como Ele age com você, isso vai te gerando o quê, irmãos? Consistência na fé. Quando Davi vai enfrentar Golias, irmãos, ele já tinha passado pelo leão, pelo urso. Ele já tinha tido experiências com Deus. E nós precisamos gerar essas experiências. Na continuidade do texto, o apóstolo Paulo, ele fala sobre nos alegrarmos, nos gloriarmos, na verdade, cadê? Por intermédio, não, estou lendo o texto aqui errado, calma aí. E não somente isso, mas também nos gloriarmos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Essa é uma outra expressão, irmãos, uma outra palavra que ela vai vir carregada de experiências, de situações que nós vivemos. A perseverança ela é conquistada, ela é desenvolvida quando nós enfrentamos os problemas. Eu, em muitas situações, irmãos, e às vezes eu te confesso, até mesmo na igreja, como pastor, às vezes eu ficava, meu Deus, eu vou ficar quietinho para isso passar, deixa acalmar e depois eu vejo o que eu faço. O problema só aumentava. Eu aprendi isso, irmãos, muitas vezes, esse tempinho que a gente quer dar para
esperar as coisas darem uma baixada, só piora o problema. Existem sim momentos que você, por exemplo, numa discussão, você precisa de repente parar ali e deixar para um outro momento. Mas esse outro momento não pode ser muito longe, porque senão vai agravando a questão. Isso, irmãos, contexto de igreja, mas contexto da nossa família. Se você tem um problema no seu casamento, irmãos, e aí naquela hora, não vou entrar em atrito com isso aqui não. Aí você deixa passar. O tempo vai passando, irmãos, e aquilo ali vai só piorando. E às vezes aquilo que começou com um probleminha vira um problemão. A gente precisa ter coragem, irmãos, para enfrentar os problemas. Enfrentar as adversidades. Vai ter hora, irmãos, que vai doer, vai ser difícil. Mas a gente precisa expressar e se posicionar em certas circunstâncias. E aí o apóstolo Paulo, ele fala sobre a perseverança. A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência... Está comigo? Nossa, que ânimo, gente. E a experiência produz o quê? Esperança. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter o quê? Passando pelas tribulações, você vai ter perseverança. Desenvolvendo e produzindo perseverança, você vai criar experiências. E com a experiência vai ter esperança. Sabe, irmãos, aquela confiança que ela é independente do que você está vendo, você sabe quem é Deus. Por quê? Porque você teve experiência. Experiência essa formada através de quê? De circunstâncias onde você perseverou. E perseverou o quê? Nas tribulações. Davi não parou no leão, Davi não parou no urso. Mas sem o leão e sem o urso, talvez ele não enfrentasse Golias. Entende, irmãos? Às vezes essa dificuldade, a pressão, o problema está diante de você e você está achando que é o fim do mundo. Não tem saída. Irmãos, sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. Em muitas situações eu falei, meu Deus, agora acabou. Agora já era. E do nada vinha, vai por aqui, vai por ali, faz isso. Alguém liga, vou resolver, estava orando, tive esse desejo de fazer isso aqui. E as coisas, daqui a pouco, uau. Eu só fiquei ali como um passageiro de Deus agindo na minha vida. Mas por quê? Porque eu confiei nele primeiramente. Amém? Então nós precisamos, irmãos, desenvolver algo em Deus. E esse desenvolvimento, irmãos, ele vai gerar, é necessário esforço da nossa parte. Porque estar plenamente convicto, irmãos, não é do dia para a noite. Não é no momento. São experiências alcançadas com Deus. Em que momento? Onde você perseverou no meio da tribulação. Onde você permaneceu firme no meio da adversidade. Onde você não se abalou, mesmo com a pressão vindo, irmãos. Quando nós olhamos, irmãos, a palavra e olhamos alguns exemplos, nós temos, por exemplo, Moisés. Em Hebreus 11, no 27, diz assim, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu achei demais também essa expressão, irmãos. Ele permaneceu firme como alguém que vê aquele que é invisível. Ei, isso é fé, irmãos. É você ver algo que ninguém está vendo. É você ter a certeza de algo, mesmo não parecendo nada diferente. Ei, irmãos, quantas e quantas vezes Deus já te livrou de situações? Quantas e quantas vezes Ele já te tirou em circunstâncias controversas? E eu entendo, irmãos, assim, entenda o que eu vou falar. Nós precisamos ser organizados, prudentes, mas também a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para que a gente não viva uma vida aquém daquilo que Deus espera de nós. E para uma vida além, ou uma vida dentro do nível de Deus, irmãos, nós precisamos exercer a nossa fé. Precisamos experimentar, irmãos, o nosso Deus.
Experimentar em que sentido? Não de tentá-lo, não de questioná-lo, mas de fato, irmãos, de ter experiências com Ele. Como o próprio Deus fala em Malaquias 3,10. Provai-me nisto, diz o Senhor. Ei, você tem provado o Senhor? Você tem provado dEle? O salmista fala, provai e vede que o Senhor é bom. O apóstolo Pedro fala, ele falando sobre esse mesmo contexto, ele fala, se é que tendes provado que o Senhor é bondoso. Será que a gente tem provado da bondade de Deus? Ou a gente tem resolvido com o nosso próprio braço? Ou a gente tem tentado do nosso jeito para tudo? Irmãos, vocês não estão diante de uma pessoa que não vive isso não. Em muitas vezes eu tento resolver no meu braço. Muitas vezes eu tento dar o meu jeito. Mas assim como eu estou falando hoje para você, eu preciso, em algumas áreas, experimentar mais de Deus. Me posicionar não tentando resolver com o meu braço, mas com o meu joelho no chão, rendendo graças a Ele, buscando dEle a resposta certa. Eu vou te dar um exemplo, irmãos, desse lugar, como eu já falei algumas vezes também. Estar aqui hoje, irmãos, foi um passo de fé, irmãos. Louco, que ninguém, em sã consciência, poderia ter feito. Mas entenda, irmãos, quando você tem convicção, e hoje a gente olha esse espaço aqui bonito, as coisas no lugar, irmãos, essa visão, a gente que estava aqui no início, teve quando chegou. Quando eu entrei por essa porta aqui, irmãos, e vi isso tudo quebrado, irmãos. Tinha um buraco aqui no chão, teto cheio de falha. E eu vi esse dia, irmãos, eu vi essa estação, eu vi esse tempo. E aí, irmãos, existe algo impressionante que é só quando você tem essa experiência com Deus. De você chegar e estar aqui, e aí você entrar, meu Deus. E naturalmente falam assim, mas é quase 2 vezes o valor que você paga lá. E não aumentou tanta gente, vocês estão saindo da pandemia agora. Vai passar vergonha. Vai ter que devolver o prédio. E aí o que você vai fazer com o povo? O que eles vão achar? O que eles vão pensar? E aí você pode pensar assim, pastor, no dia que vocês entraram, todas as contas foram pagas, tudo resolvido. Não, irmãos, a gente atrasou o aluguel. Algumas vezes. A gente chegou ao momento de estar crendo, irmãos, para pagar o aluguel do mês anterior, para a gente não ser despejado no mês seguinte. E é nesses momentos que você precisa estar convicto. Para quê? Para você não ceder aquela voz. Está vendo? Não foi Deus. Está vendo? Deus não tinha nada a ver com isso. E ali, irmãos, permanecemos firmes. Firmes, irmãos. E glória a Deus, já temos aí meses que a gente não sabe o que é atrasar. Meses, anos. Por quê, irmãos? Por conta de um posicionamento. Posicionamento. Você pode ter certeza, irmãos, somos extremamente responsáveis. Como igreja. Não damos passo onde a gente não pode alcançar. Eu ouvi até uma frase ontem, eu achei interessante isso. Não tem nada a ver com... O cara estava falando sobre... a gente estava vendo um vídeo, e aí era um jurado do Masterchef, ele falou assim, ele está tentando, a ambição dele é maior do que a capacidade dele. Ele não vai conseguir. E de fato o cara não conseguiu. Mas, enfim, o que eu quero trazer isso para a gente, irmãos? Muitas vezes a nossa ambição, a nossa visão, o desejo plantado no nosso coração, ele vai ser maior que a nossa capacidade de produzir. E a gente vai precisar, irmãos, estar atento à voz do Espírito para poder dar esse espaço. E damos até hoje, irmãos. Entrar nessa obra aqui, irmãos, não era o tempo, naturalmente falando. Mas a gente percebia, vamos. Ar-condicionado. Eu sofri resistência para poder botar esse ar-condicionado aqui. Agora é festa, está pago, né? Festa. Mas não, será que é necessário mesmo? Será que não dá para botar mais ventilador? Será que não sei o quê? Vamos embora. E está pago, irmãos. Mas está pago, irmão, está feito. Se a gente ficar esperando, não, vamos juntar um dinheiro e lá no final vamos ver. Cara, a gente não sai do lugar. Tem hora que a gente vai precisar desses impulsos. Mas esses impulsos, eles precisam vir regados de convicção.
E é por isso, irmãos, toda essa mensagem para a gente nessa manhã. Nós precisamos estar plenamente convictos de quem é o nosso Deus. E olhar, irmãos, para as circunstâncias e ignorá-las. No que sentido, irmãos? Não dizer que ela não existe, eu sei que ela existe. Eu sei que o problema está ali, irmãos, mas eu não respeito esse problema a ponto de me travar, me tolir. Eu continuo crendo, eu continuo avançando, eu continuo confessando, até que o problema vá embora. É assim, irmãos, que nós vamos crescer. É assim que é a vida na fé. Não dá para, irmãos, ficar esperando, sabe, simplesmente as coisas acontecerem. Existem situações, irmãos, que nós já poderíamos ter vencido, mas a nossa apatia tem nos aprisionado. Apatia de quê, irmãos? De não abrir a nossa boca, de não confessar a palavra, de não buscar experimentar Deus. A gente precisa se esforçar nisso. Nós necessitamos disso, irmãos. Para quê? Para que a gente possa crescer, esticar. Eu vou te falar algo, irmãos. Não falta muito. E eu estou te falando isso hoje com a igreja com muitos espaços vazios. Vai chegar o tempo da gente sair desse prédio para ir um prédio maior. E eu e você vamos precisar estar atentos. Para quê? Para que a gente não fique inibido, acovardado com a circunstância. De chegar e falar assim, nossa, vocês têm 150 pessoas, vocês estão indo para um prédio de 600 lugares. Nossa, você vai pagar isso tudo de aluguel, mas e como vai ser? Irmão, se Deus está mandando, nós vamos. A hora que Ele falar, irmãos, para amanhã, vamos amanhã. A gente só precisa estar atento para discernir os tempos, para que a gente não seja negligente e irresponsável. Mas a gente precisa, irmãos, estar atento e preparado. A igreja não lotou lá na Vitória Tafarello. Não estava lotado, tinha espaço. Dava para a gente ter ficado mais tempo lá. Mas vou te falar, irmãos, é infinitamente melhor aqui. Infinitamente melhor. Se você que não é dessa época, irmãos, a gente estava num prédio térreo, a igreja era de lado, uma rua deserta, tinha salinha, era uma salinha só para as crianças. E todas as crianças ficavam lá, não tinha ar-condicionado, enfim, uma série de questões. Era um banheiro só. E a gente estava ali, limitado. Tínhamos trocado há pouco tempo o piso, pintado a igreja toda. Olha aí, sinais. Oh, meu Deus, pastor maluco, já está falando. Calma, irmão, estou só contextualizando. Mas tínhamos acabado de fazer, irmãos, algumas mudanças importantes. Estávamos vindo da pandemia, a igreja voltou, porque ficamos praticamente 2 anos sem crescer. Porque quem vai visitar uma igreja online? É difícil, né? Então a igreja não crescia, mas graças a Deus todos que estavam com a gente se mantiveram. E aí passou, irmãos, aí veio a nota, vamos embora, vamos sair. Mas como? Porque na minha cabeça, irmãos, naturalmente falando, era o quê? Quando esse prédio lotar e não tiver mais espaço, aí a gente procura outro. Normalmente é assim. E não estava. E aí o que a gente faz? Deus está mandando, vamos. E começamos, irmãos. E vai ser sempre assim. Pode ser que a gente esteja com o prédio lotado e vá para outro lugar. Mas se não tiver e Deus mandar, nós vamos da mesma forma. E se tiver que só adicionar um prédio, vamos também. Vamos também. De repente, isso aqui é o prédio do DI. Olha aí. É o prédio do DI, do Rema. E a gente vai para um outro prédio. Nada é impossível para o meu e o seu Deus. Nada, irmãos. Basta a gente crer. Basta a gente estar ligado. Basta a gente estar conectado com Ele. Pronto para ouvir as instruções que Ele tem a nosso respeito. Não seja negligente com a voz do Espírito. Dê passos de fé, irmãos. Busque comunhão com Ele, busque entendimento com Ele, busque estar ligado com Ele para que você tenha convicção plena dos passos que você precisa dar e tenha coragem para galgar esses passos. É uma dificuldade financeira? Creia. É uma dificuldade física? Creia. É um problema familiar? Creia. É uma mudança no teu trabalho? Creia. Mas, irmãos, não fique parado. Tomando pancada, irmãos. Gastando energia, sofrendo. Gaste energia crendo, é a mesma energia. A mesma energia que a gente fica
lamuriando, ai meu Deus, podia, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo, é a mesma energia. Senhor, eu creio na mudança, eu creio na transformação, eu creio na provisão, eu creio na cura, eu creio na manifestação do meu milagre. É a mesma energia, irmãos. Então vamos canalizar para aquilo que funciona. Talvez você já experimentou a lamúria e viu como eu, irmãos, que não chega em lugar nenhum. A murmuração não me levou a lugar nenhum, irmãos. Ficar chorando não me levou a lugar nenhum. E eu não estou falando que você não possa chorar, mas entenda, irmãos, ficar no choro, ficar na lamúria, ficar na lamentação, não nos leva a lugar algum. Só vai avultando e aumentando o problema para dentro de nós. E nessa manhã, irmãos, é o dia do que você tenha que dar um basta. Assim como eu também estou fazendo em áreas da minha vida. Chega! Eu não quero mais ficar sofrendo, tomando pancada do diabo e achando que está tudo bem. Ele que é o derrotado, não sou eu que sou o derrotado. E eu só preciso me posicionar, irmãos, manter a guarda firme, sabe, cheio do Espírito, cheio de convicção, cheio da palavra, irmãos, entendendo quem eu sou em Cristo. Eu e você não somos somos coitadinhos de Jesus, não, irmãos. Que tem que ficar sofrendo, apanhando, esperando o milagre, o grande dia da volta dele. Senhor, volta logo que eu não aguento mais essa terra. Não, irmãos. Chega disso. Chega de sofrimento. Chega de cabeça baixa. Se posicione, irmãos, e creia que há uma graça disponível para a gente viver isso. Eu quero, irmãos, viver o extraordinário de Deus. Eu quero, irmãos, experimentar de grandes coisas nele. Eu quero, irmãos, e eu vou viver. Eu vou viver. E você também pode viver. E você também deve viver. Há muito mais para a gente. Há muito mais, irmãos. Esteja convicto, assim como Abraão, plenamente convicto, assim como Moisés, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que estava vendo, assim como os tantos outros, como Josué e Caleb, irmãos, olhando para uma circunstância e todo mundo desesperado, ele se posicionando, eia, a terra é boa, eia, a promessa é boa, tem dificuldade? Tem pressão? Tem, mas Deus é conosco. Deus é comigo. Então, irmãos, quando chegar e alguém falar alguma coisa a teu respeito, chega, eia, Deus é comigo e eu vou vencer. Eu vou sair dessa. Para de ficar esperando. Olha para os exemplos. Olha para a sua vida mesmo, as suas próprias experiências, irmãos. Não é para você ficar olhando e vivendo de passado, lá em 1900. Não, mas olha as experiências como um exemplo. Senhor, naquela circunstância o Senhor me salvou, naquela circunstância o Senhor me deu a provisão, naquela circunstância o Senhor me deu a cura, naquela circunstância o Senhor me livrou. Eu creio que o Senhor vai me livrar hoje. Traz à memória, irmãos, aquilo que te traz esperança. Traz à memória as verdades da palavra que você precisa crer. Renova a sua mente, irmãos. Assuma o controle. Não fique como passageiro da sua vida. Assuma o controle e entregue ele para Cristo. Assuma o controle e entregue ele para Deus. E aí sim você vai estar com o condutor certo. Amém?